Imagina o sol de outono filtrando pelas janelas de um café típico em Lisboa, daqueles lugares onde o aroma de pastel de nata se mistura ao burburinho suave das conversas. Era uma tarde como tantas outras, mas para Diogo, professor de literatura na Universidade de Lisboa, aquele momento no café brasileira seria o detonador de uma ferida que ele pensava cicatrizada. Ele estava lá, corrigindo ensaios de alunos sobre Camões, quando seus olhos capturaram a cena, uma mulher elegante, de terno impecável, imersa no telemóvel, ignorando os gestos desesperados de uma menina de uns 7 anos ao seu lado. A criança movia as mãos com urgência, usando a língua gestual portuguesa, os olhos marejados de frustração. Diogo congelou. Aquela mulher. Sofia. A mesma Sofia que, anos atrás, o havia abandonado sem uma palavra, deixando-o afogado em silêncio e traição. O coração dele acelerou, não de nostalgia, mas de uma raiva surda que voltava a pulsar. Porque agora? Porque ali. Ele havia aprendido LGP por causa dela, para entrar no mundo dela, só para ser descartado como um erro. Mas ali estava ela, com uma filha surda, repetindo o ciclo de indiferença que o destruíra. Diogo observou mais de perto, o peito apertado por memórias que ele tentava enterrar. Sofia, agora uma executiva de sucesso em uma agência de marketing no Chiado, gesticulava de forma desajeitada de volta para a menina, sem desviar os olhos do ecrã. Era como se a criança, Pilar, fosse um inconveniente em sua agenda lotada de reuniões e clientes. Pilar assinava: "Mãe, olha para mim", apontando para um desenho rabiscado num guardanapo, uma família incompleta, com uma figura paterna ausente. Sofia erguia um dedo, o gesto universal de 1 minuto, mas os minutos se arrastavam, e as lágrimas da menina começavam a cair. Diogo sentiu uma pontada aguda no peito. Ele conhecia aquele isolamento, o silêncio não era só a ausência de som, era a muralha que Sofia erguera entre eles anos antes. Ela o havia traído, escolhendo a carreira e um amante rico em vez dele, um simples professor que sonhava com uma vida simples. Ele aprendera LGP para se conectar a ela, que tinha familiares surdos, mas ela o deixara, dizendo que ele não entendia o peso da ambição. Agora, vendo Pilar sofrer o mesmo abandono emocional, a raiva de Diogo se transformou em um plano. Ele se aproximaria, usaria sua fluência em LGP para ganhar a confiança da menina, e então exporia Sofia, revelaria seus segredos, faria pagar pelo silêncio que impusera a ele, agora, à própria filha. Levantando-se devagar, Diogo aproximou-se da mesa, o coração batendo como um tambor em uma procissão de Semana Santa. Ajoelhou-se ao nível de Pilar, assinando com clareza: "Olá, chamo-me Diogo. Qual é o teu nome?" Os olhos da menina se iluminaram como fogos de artifício no São João, um sorriso rompendo a tristeza. "Pilar", gesticulou ela de volta, as mãos dançando com alegria. "Tu sabes falar com as mãos." Diogo confirmou, sorrindo por fora enquanto por dentro fervia. "Sou professor e aprendi para ajudar quem precisa." Pilar contou-lhe sobre o desenho, uma família com uma mãe ocupada e um pai imaginário, porque o verdadeiro a abandonara quando soube da surdez dela. "Gostava de um pai que me entendesse", assinou ela, inocente. Diogo olhou para Sofia, ainda alheia, e sentiu o veneno da traição antiga se espalhar. Ele fora o homem que ela descartara, e agora via o ciclo se repetir. Conversaram por minutos que pareciam horas. Pilar falava de sua escola especial para surdos em Belém, de sua boneca favorita, de como odiava legumes mas adorava arroz de polvo. Cada gesto dela era uma faca no coração de Diogo, ele via nela o que poderia ter sido sua filha, se Sofia não o tivesse traído. Quando Sofia finalmente desligou o telemóvel, seus olhos se arregalaram ao ver o estranho conversando fluentemente com a filha. "Desculpe, quem é o senhor?", perguntou ela, a voz trêmula de surpresa misturada à suspeita. Diogo ergueu-se, forçando um sorriso educado. "Sou Diogo Santos, professor na universidade." Notei que a sua filha tentava chamar a atenção e, como sei LGP, pensei em ajudar. Sofia piscou, o reconhecimento piscando em seus olhos como um relâmpago distante. "Diogo Santos. Espera, tu és..." Ele interrompeu, a voz baixa como um sussurro no confessionário: "Sim, sou eu. O homem que abandonaste sem explicação." O ar entre eles congelou. Pilar observava, confusa, mas feliz por alguém a escutar. Sofia corou, murmurando: "Não é o lugar para isso." Mas Diogo já plantara a semente. "A tua filha merece melhor do que ser ignorada. Como eu fui." Aquela noite, em seu apartamento modesto no Bairro Alto, Diogo remexeu em velhas memórias, cartas não enviadas, fotos rasgadas. A traição de Sofia o deixara isolado, questionando sua sanidade, mergulhado em uma depressão que quase custara seu emprego.
Ele jurara nunca mais se envolver, mas agora via uma oportunidade. Usaria Pilar para se aproximar, ganharia a confiança de Sofia fingindo perdão, e então revelaria seus segredos, o affaire que ela tivera com um chefe casado, o que a impulsionara na carreira enquanto o abandonava. Em Portugal, onde a reputação familiar ainda pesa como uma âncora, isso a destruiria. Nos dias seguintes, Diogo encontrou-as, por acaso, no café. Pilar o adorava, chamando-o de amigo das mãos mágicas. Sofia, inicial e relutante, aceitou sua oferta de aulas de LGP. Preciso melhorar para me conectar com ela, confessou ela, os olhos baixos de culpa. Diogo assentiu, mas por dentro planejava, cada lição seria um passo para a armadilha. Eles se encontravam em parques como o Eduardo VII, onde o sol batia forte, mas a tensão crescia como nuvens de tempestade. Sofia abria-se, o pai de Pilar deixou-nos quando soube da surdez. Disse que não aguentava uma criança defeituosa. Diogo fingia empatia, mas usava as informações para cavar mais fundo. E tu? Como lidaste com a traição? Perguntou ele, virando o jogo. Sofia hesitava, o silêncio entre eles e quando como as ruas vazias de Alfama à noite. Aos poucos, ela admitia, eu errei contigo, Diogo. Escolhi a carreira sobre o amor. Mas agora vejo o preço. Ele havia sofrer, e uma parte dele se deliciava, a vingança era doce, como um vinho do Porto envelhecido na dor. Mas o plano começava a rachar. Pilar se apegava a ele, assinando, tu és como um pai. Fazes a mãe sorrir. Diogo sentia o peso, sua raiva o cegava, mas a inocência da menina o corroía. Em uma sessão em casa de Sofia, no Restelo, ele a confrontou em particular, lembras-te de como me traíste? Com o teu chefe, enquanto eu aprendia LGP por ti. Sofia empalideceu, lágrimas escorrendo. Foi um erro. Eu era ambiciosa, cega. Mas paguei por isso, sozinha com Pilar, lutando contra o preconceito em Portugal, onde surdos ainda enfrentam barreiras na educação e no trabalho. Diogo riu amargamente, e eu? Perdi anos em silêncio, questionando se valia a pena. A discussão escalou, vozes altas misturadas a gestos furiosos. Pilar entrou, vendo a mãe chorar, e assinou, porque brigam. Eu gosto de ti, Diogo. Aquilo quebrou algo nele. A vingança, que parecia justa, agora custava a alma de uma criança. O clímax veio em uma tarde chuvosa no Tribunal de Família em Lisboa. Diogo, impulsionado pela raiva, anonimato enviara provas do passado de Sofia, e-mails antigos de seu affaire, para o ex-marido de Pilar, que usou isso para disputar a custódia, alegando instabilidade moral. Sofia o confrontou no café onde tudo começara, foste tu. Porquê? Para me destruir. Diogo, olhos frios, pelo silêncio que me impuseste. Pela traição. Mas ao ver Pilar, confusa e magoada, assinando, não me leves embora, ele desabou. A vingança borbulhava, mas o preço era alto, Pilar perdia a estabilidade, Sofia afundava em depressão, e ele se tornava o monstro que odiava. No tribunal, Diogo testemunhou a favor de Sofia, revelando sua própria dor, eu errei. A traição dela me quebrou, mas destruir uma família não cura nada. O juiz, considerando as leis portuguesas de proteção à criança surda, manteve a custódia com Sofia, mas ordenou terapia familiar. Anos depois, Diogo vivia sozinho, assombrado pelo silêncio que ele mesmo criara. Sofia e Pilar prosperavam, com ela fluente em LGP, advogando por direitos de surdos na Assembleia da República. Diogo aprendera a lição amarga, a vingança não apaga a traição, só multiplica as feridas. Em noites solitárias, ele assinava para si mesmo no espelho, questionando o preço de suas escolhas, um eco eterno de LNG, em um país onde o fado canta sobre perdas inevitáveis. A dor não se vinga, ela se carrega, como uma cruz em uma procissão que nunca acaba.